Oi! Bom, eu queria dizer que é o primeiro episódio, mas não é a primeira temporada. Então, tô recebendo nesse retorno do Comunidade Megawatt, as minhas sócias, Camila Maia e Natália Bezutti. E é muito estranho fazer isso gravando também, então vai ser um pouco diferente a estrutura hoje, até a gente se adaptar. Arretar a coluna. Exatamente, Postura. Com a imagem, né? A gente tá acostumado tanto a falar, né? Mas eu tô aqui. Lembra a verdade, né? Esticar aqui, dar risada e dar boas-vindas a vocês pro episódio. A gente fez muito durante a pandemia, né? Comunidade Megawatt, dar um alô pra comunidade da Megawatt. Eles já deram no Minuto Mega hoje, inclusive, Isso, né? Quase todo dia a gente já dá um oi, então fica mais estranho pra gente. Mas olá pra todo mundo de novo. É verdade. Sejam bem-vindos ao Minuto Megawatt. O seu café da manhã. Hoje não é café energético, né? É café da tarde energético. Exatamente, a conversa com o pessoal de energia. E eu quis começar essa retomada, né, nesse novo formato, nesse projeto com vocês, porque a gente está num ano muito simbólico. Além de trabalharmos juntas, nos tornamos sócias há mais de 3 meses. Pouco mais de 3 meses. E então, a gente está vivendo muitas coisas nesse período, muito intenso. Então, eu achei que era válido essa temporada, inclusive, que eu não mencionei, a temporada é Apaixonadas por Energia. Então, vai ser uma sequência de conversas com mulheres do setor de energia. E vocês estão aqui há um bom tempo já, né? No setor de energia. E eu queria contextualizar. Que ano que você começou em energia, Nath? Olha, se for contar que eu comecei como na assessoria de imprensa do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo. Então, eu tô desde 2005. Mas aí, como repórter mesmo, comecei em 2009 e aí continuei, né? Tanto em assessoria com cliente de energia, quanto agora na Megawatt de novo. Eu gosto que você tem os dois lados da profissão, né? Jornalismo, sim, mas também com passagem em assessoria de imprensa. Isso, os dois lados do balcão, né? É o nosso jargão. Camila Maia. Eu não tenho tanta experiência, assim. Tenho bastante, mas não tanto. Não que a Nath seja velha, a Nath é jovem. Pronto. Eu não tenho de assessoria de imprensa, é isso. Agora entendi seu ponto. Eu sempre fui repórter. Mas no setor de energia mesmo, eu comecei em 2013. Foi ali no pós-MP 579, então é marcante pra mim por conta disso. E aí, logo em 2014, veio a Lava Jato. Eu cobria muito Petrobras também, então um começo bastante animado, turbulento, que é bom pra ver, assim, é aquela prova de fogo, né? Quando você começa a cobrir energia, cai no meio do furacão e continua, então é porque vai ficar pra sempre no setor. A gente fala que as pessoas que entram no setor, é difícil sair, né? Isso. A gente fica. Mas eu sempre trabalhei em redação, nunca trabalhei em assessoria de imprensa. Na verdade, a minha saída de redação foi para Megawatt, porque além de jornalista, a gente também faz outras atividades, né? Que a gente vai até descrever aqui um pouco. E a gente já foi colega, né, em veículos diferentes, trabalhando com energia. Depois eu com cliente de energia, atendendo a Camila. E agora a gente tá junto de novo. É bem interessante. Me atendendo o seu cliente, mas minha fonte, né? Isso. E a gente vai falar um pouco também sobre os papéis disso, porque todo mundo consome notícia, mas às vezes a gente sabe pouco sobre o dia a dia de uma redação ou quem trabalha com notícia. Eu acho que só quem trabalha com notícia sabe como é. Quem não trabalha com redação não faz ideia do que é. Descreve um pouco a sua antiga rotina. Bom, eu trabalhei em agência e trabalhei no Valor Econômico também, que eu acho que é uma redação maior, então é um exemplo mais fácil, assim, até de entender, porque é jornal, papel, né, tem um fechamento, então tem algumas coisas que as pessoas reconhecem. Aquela parte do, vai fechar o jornal, corre, faz a manchete, isso realmente existe. Mas é um dia a dia maluco, assim, a gente não tem hora pra começar, nem hora pra terminar, basicamente. Tem a hora que fecha o jornal, mas você tem o digital, então não interessa que fechou o jornal, né? A notícia continua correndo. Então, é uma vida bem, bem agitada, assim. Mesmo sendo um repórter de economia, no caso, né? Se você é de política, aí é outra coisa, de esporte, né? Cada um tem sua rotina. O repórter de economia, ele tem os seus momentos mais agitados, que é assim, antes do mercado abrir, depois do mercado fechar. Mas, ainda assim, durante o dia não tem marasmo. E justamente esse é o ponto. O que difere hoje a rotina sua como jornalista na Megawatt, num veículo digital?
Começa bem mais cedo. Começa assim. Muda porque eu acho que a gente tem mais flexibilidade hoje para decidir o veículo que a gente quer utilizar para transmitir aquela informação. Então, num jornal tradicional, você tem os produtos papel, você tem o tempo real, né? No caso, vários jornais têm, né, o seu tempo real, que é o software que você usa no computador para ver as ações, né? E as notícias. No mundo da economia tem bastante isso. Você não quis falar a marca, mas pode ser o Broadcast, por exemplo. Broadcast, ou a Reuters, a Bloomberg, o Valor Pro, né? São vários serviços desse tipo. Vivo, né? A CMA, onde eu comecei, também era tempo real. Você tem o site e você tem o jornal de papel. A gente, na Megawatt, na verdade, a gente escolhe a mídia que a gente quer colocar a notícia de acordo com onde a gente acha que é mais apropriado, né? E não necessariamente também, eu acho que precisa, assim, de um fato novo, né? Aquele negócio, qual que é o lead? O lead eu acho que é importante explicar isso pro leitor, porque ninguém tá entendendo o que tá acontecendo. E energia, isso é recorrente. Exato. Só deixa eu fazer aqui um ponto. O que é lead, Natália? É o comecinho da matéria, onde a gente tenta reunir ali as principais informações, né? O que a gente está falando, por que a gente está falando, quando é aquilo. Então, a gente tenta reunir logo no começo da matéria para estruturar depois o que vem. É o que, quando, onde, como e por quê. Exato. Que vocês são, parece, configuradas com essas chaves, né? Com o tempo, você bate o olho e você já identifica, assim, isso aqui é importante, isso aqui é o abre. No começo, eu lembro que uma vez… O abre é isso, né? O abre, o lead. É a abertura da matéria. Quando eu tava fazendo o curso de trainee do Valor Econômico em 2011, eu não sabia nada de economia. E um dos exercícios que passaram pra gente era fazer uma nota sobre o IBCBR, o índice, né? Que é como se fosse uma proxy do PIB que o Banco Central publica. E aí eu lembro que eu comecei a minha nota assim, o Banco Central publicou o índice IBCBR, que é… Eu expliquei no primeiro parágrafo o que era o IBCBR, e no segundo parágrafo estava o número. E aí a professora, né, que comandava o nosso curso na época, que era a jornalista Denise Neumann, ela me corrigiu e mandou assim, o lead tá no pé. Eu falei, mas o lead pra mim é que existe esse indicador, eu não sabia que existia. Depende do estágio. Exato. O pé é o fim da nota, né? Às vezes acontece isso. Quando você fala o lead tá no pé, é porque a notícia tá lá escondidinha no último parágrafo, na última linha, na última frase. Vocês são basicamente treinadas para saber o que é a notícia. Onde tá a notícia? É que também tem o que é notícia para cada público, né? Se você olhar, por exemplo, o IPCA, né? Como é divulgado o Boletim Focus e como que a gente vai trabalhar com isso, para a gente, óbvio que é a parte de energia, como que os serviços ali estão impactando, mas lógico que para transporte ali tem outros índices dentro do boletim que vão afetar mais aquele segmento. Então, é muito analisar quem é seu público e o que você vai passar para ele. Outra diferença que você me perguntou da diferença é essa. Hoje eu falo com o público de energia. Então, eu posso usar jargões de energia que eu não poderia antes. Compensação, quando eu vou falar, a Copel está fazendo uma oferta, uma capitalização, eu tenho que explicar o que é uma oferta primária, o que é uma oferta secundária, né? Dar um nível de detalhe maior, que ali, quando eu estava escrevendo correndo no Valor, por exemplo, que é um público já de mercado financeiro, você não precisa detalhar tanto. Mas eu sei que o público da energia tem menos familiaridade com esses assuntos e mais com outros mais técnicos de energia. Então, a gente vai se adaptando. Também quando a gente escreve para rede social, a gente muda um pouco, né? A gente sabe pelo perfil do público como que a gente tem que mudar. Até pela rede, né? Instagram é um jeito de escrever, às vezes no LinkedIn é outro, às vezes para o nosso grupo de apaixonados por energia no WhatsApp é outro jeito que a gente escreve. Então, é saber trabalhar diferentes linguagens em diferentes canais. O que não é notícia para o site pode ser notícia para o Instagram, que é o caso das vagas, né? Todo mundo procura a gente para divulgar vagas de emprego, abrir o processo. E é muito difícil para a gente ter mão mesmo para ficar escrevendo matéria disso. Então, a gente faz aquele post nas redes sociais toda semana resumindo isso, que é bem legal. As pessoas estão gostando e a gente vai para Instagram e LinkedIn, né? Exatamente, então… Aliás, então fica até a chamada, quem tiver vagas e quiser mandar pra gente, toda segunda-feira à tarde a gente posta ela. Então, manda de manhã, que a gente publica toda segunda-feira. E uma coisa, o pessoal costuma mandar na segunda, mande antes. Bom ponto também, que a nossa equipe agradece. Porque segunda é um bom dia pra mandar, né?
Pra publicar, Pra né? publicar. A gente publica no começo da tarde. Então, até sexta-feira também é bom que você fica nas primeiras páginas. Então, a gente trouxe aqui o que eu sinto muito do nosso dia a dia. Que vocês duas fazem coisas parecidas e diferentes ao mesmo tempo. O que você mais gosta de fazer na Megawatt, Nath? O que eu mais gosto de fazer? Eu gosto muito de organizar as rotinas. Eu gosto muito. Achei que você ia falar o diário oficial. Não, eu prefiro fazer o diário oficial de manhã, mas entre as atribuições, né? Eu acho que do dia a dia. Eu prefiro, às vezes, ficar com o diário oficial, mas é porque eu sinto que eu tô organizando o meu dia. Eu tô sabendo o que tá acontecendo, eu tô repassando a informação. E a partir daí eu já sei, vamos programar um evento para tal hora, tal dia isso funciona. Alguém que vai viajar, alguém que fica para me ajudar. Então eu gosto mais de ficar por trás das câmeras, organizando as pecinhas ali. Ô, Nath, e aí, mais uma coisa que que eu acho curiosa é sua memória com o diário oficial. Você decora todo o diário oficial e sai em todas as notícias. Essa é uma parte que uma parte dos nossos clientes assinantes sabem essa rotina, mas outra parte desconhece. O que você faz toda manhã que você descreveu essa rotina? Que aí é o que a Camila falou, né? Que ela foi brincar com um diário oficial. A Camila já é uma pessoa que gosta de falar mais, aparecer mais. E de manhã, né, também. De manhã eu gosto de ficar mais quietinha. Então, por isso que eu gosto de ficar com o diário oficial, que um pouco antes das 7, umas 7 e pouquinho, eu já pego, leio as principais partes para o nosso setor. Então, ali o que tem de decreto, de lei, o que tem de novidade nessa questão, né? E também Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, o CAD, que agora eu esqueci o que significa, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Eu sempre falo administração. Então, pensando, eu leio tudo isso, separo os principais trechos, o que é relevante ou não, o que entrou em operação comercial. No setor de energia, óleo e gás. Isso. Fusões e aquisições, que tem muito lá dentro. O decreto do projeto de lei do Minha Casa Minha Vida, né, que foi sancionado, virou a lei, que vetou a questão da GD, então isso era muito importante para o setor. Então, organizar tudo que saiu, o que vai mudar ou não, influenciar ou não, no dia a dia do mercado, mas também do consumidor, né? Porque o reajuste tarifário que a ANEEL decide também vai para o diário oficial. Então é importante saber quanto vai estar a conta de luz, tá tudo lá. Vocês vão carregando uma bagagem, porque aí vale dizer, né? Eu tô aqui também nervosa para reestrear esse nosso formato de conversas. Eu não sou jornalista, vocês são. Então a gente inverteu os papéis hoje, tô aqui na frente de vocês, e eu acho que tem o jornalista setorista em energia, que vocês duas são, também vai acumulando uma bagagem, uma quantidade de informação específica, e você realmente, o diário, você tem memória sobre diário, que é sempre impressionante. Assim, mas é um pouco absurdo, porque eu sei que a eólica X1, ela tem 10 turbinas, e ontem saiu a 9, hoje saiu a 1. É uma novela. Então cada dia saiu uma unidade geradora, e aí eu vou sempre puxando, mas nessa semana 3 já foram liberadas, mas é uma memória que eu não sei se é necessária, mas ela é acumulada. Que é importante porque, assim, as coisas não valem até sair no diário oficial. Então, a ANEEL foi lá, aprovou a tarifa, não sei o quê, uma resolução, não interessa se ela aprovou. Até sair no diário oficial, a gente não tem a regra valendo ainda, né? A mesma coisa a lei. A lei, quando ela é sancionada, ela tem que entrar no diário oficial. Então, é uma leitura, eu acho chata, a Nath gosta, tem louco pra tudo na vida, tem gente que gosta de energia, né? Então, mas é muito importante porque você consegue ver muita coisa. E eu acho que é importante porque você consegue achar, entender, enxergar como é que tá sendo a expansão, né? Antes de todo mundo começar a falar da Corrida do Ouro, a Nath já tava falando da Corrida do Ouro, porque ela faz esse mapeamento ali das DROs, que são, é como se fosse uma pré-outorga, né? Que sai no Diário Oficial. E ela fazendo esse mapeamento das DROs, ela via que estava saindo, assim, toneladas de gigawatts todos os dias, que não tinha como aquilo lá ser viável. Que é mais do que a nossa capacidade instalada do país, tinha, né? Assim, mês que a gente fazia um Brasil de DROs. DRO é pré-outorga, então não precisa ter a margem de escoamento, aquela coisa toda, né? Mas já margem de escoamento
Transmissão. Não tem Obrigada. acesso à linha de transmissão. É como se fosse um indicador antecedente. Não é isso, mas a gente usa dessa forma, né? Uma das leituras possíveis desses números é isso, usar como um indicador antecedente. E aí, antes de todo mundo mapear, ela já tava falando, não, ó, tá uma loucura, tá todo mundo correndo, ninguém nem falava o termo, Sua né? novela do setor tem utilidade, Nath, tem sensibilidade aí que você vai construindo. Não, tem. Mas é que às vezes a gente não precisa guardar na memória, né? A gente pode dar uma liberada pra. Não, tudo bem. É uma outra e não parte. para também, né? Mas a gente também tem um cuidado muito grande que isso vai. Eu começo mais cedo pelo cuidado, né? Para o cliente ter isso antes de entrar numa reunião. Então, como os nossos isso é assinantes recebem logo cedo, a gente tem esse cuidado de preparar bonitinho, ver se não esqueceu nada, para eles receberem antes das 9. E por isso que a nossa rotina começa mais cedo, por conta do assinante. A diferença de rotina também de jornal para a nossa de hoje é isso. É muito mais puxado de manhã do que de noite. Porque o nosso leitor, ele não é um leitor que vai usar essa informação para treinar na China, no Japão, de madrugada, né? Tá. Mas é uma pessoa que vai precisar dessa informação de manhã para chegar numa reunião e tal. Então, a gente... Também para organizar o dia dele, né? A gente tem um fluxo de trabalho bem maior de manhã do que de noite. Ainda que de noite, eventualmente, também aparecem coisas. Notícia não tem horário. Mas a gente consegue ter E a gente sabe. Bom, eu de bastidor sei que as notícias aparecem sexta-feira, 6 da tarde, Ah, pra cima de vocês. Sempre. CVM, 10h30 da noite. Exatamente. Não, CVM não tem horário. Aí é outra coisa, né? Também tem uma menor importância isso hoje, porque é isso, não tem mercado financeiro dependendo da nossa notícia, né? Ainda bem. É verdade, justamente. Eles saem esse horário porque é a hora que fechou, Uhum. né? Dá tempo todo mundo, justamente pra evitar a assimetria de informação. Mas a gente tem a gente hoje também, assim, pela maturidade que a gente tem de trabalho, de conhecer o setor, de conhecer as pessoas, de entender quem que é o nosso público, a gente consegue falar, não, essa notícia saiu hoje 10h30, mas a gente pode dar amanhã, 6 da manhã, porque o nosso público, para ele, vai ser mais importante acordar, tomar café da manhã com isso, do que à noite, né? Uhum. A gente tem também a gente consegue tomar essas escolhas, assim. E o que você mais gosta de fazer na Megawatt? Eu? Eu gosto de quando a gente tem ideia mirabolante, assim, começa a viajar nos planos e nos projetos. E bota eles no papel e eles viram realidade, assim. Conta um deles. Não, porque a gente faz as coisas muito rápido, né? Igual hoje, você inventou isso aqui, a gente já tá aqui filmando. Pra quem não sabe, elas são minhas cobaias. Exatamente. Primeira semana minha na Megawatt, a gente gravou o primeiro podcast, lembra? Verdade, que era sobre a privatização da Eletrobras. Quando ela ainda eu não achava que ela ia virar verdade. Tá salva pra quem ficar. A gente vai deixar o link desse episódio. Confesso que eu não botava fé naquela época. É verdade. E a gente 2019, fez assim, né? Foi a gente sentou, vamos fazer? Vamos. Como é que faz? Aí eu lembro que eu botei no Google, como fazer um roteiro de um podcast? É verdade. Obviamente, a gente só aprendeu fazendo. Isso é uma característica nossa, né? E de necessidade aprender fazendo muitas coisas. Mas né? é legal isso, né? Assim, a gente tem a ideia do projeto. Aquele projeto que a gente fez Agora eu não me lembro o nome dele, mas do mercado financeiro. Como é que chamava? É o que tá na minha cabeça e é um dos que eu mais gosto. Foi a série, né? Série especial pro YouTube. Foi uma série especial. Eu não vou lembrar, mas a gente bota o A link gente também também. bota o link, que a gente conversou com 4 perfis do mercado financeiro. Isso. Eu tive aquela ideia dormindo, acordei de A gente tá madrugada. nos bastidores aqui, ela vai passar a cola pra gente. Isso. A gente fala. Eu acordei no meio da noite com essa ideia, mandei uma mensagem pra mim mesma. Aí no dia seguinte, a gente fez uma reunião, eu falei, então, eu tive uma ideia. Será que vocês acham legal? Passou uma semana, a gente já tava botando em prática. Você tava gravando já. Foi muito rápido, assim. A gente, quando todo mundo empolga com o negócio, enxerga, vê que é legal, eu gosto muito disso. E gravando não, ao vivo, né? Foi ao vivo, foi ao vivo, é verdade. Foi muito demorou boa. um pouco mais, Eu tava pensando nessa série hoje também, porque eu queria mandar pra equipe. Por causa dos balanços. Que agora Começa a temporada de balanço, eu lembro. Eu falo, gente, vamos assistir. Porque qual que era o ponto desse projeto? Isso é bem legal, porque você queria... Você conseguiu, no final, explorar, né? A tradução de um balanço. Porque... De um resultado. Não, eu tô indo... É que eu dei uma bugada, porque eu pensei na gente, pensei no nosso público, e pensei no mercado financeiro, que é um público que se interessa por energia, por retornos financeiros, obviamente. E aí tem uma hora que os jargões de energia atrapalham eles para compreender. Mas essa série ela era o oposto, na verdade. Era o oposto, era para explicar o mercado financeiro para o mercado de energia, porque
É verdade. Eu lembro, assim, que acompanhando alguns eventos, assim, mais financeiros, né, a IPO, essas ofertas, né, na Bolsa, eu percebi que o nosso público tinha dificuldade com vários termos, com diferenças ali de tipos de investimento, então... Até as perguntas que a gente tinha, né, do balanço das transmissoras, a diferença... Umas questões contábeis que são chatinhas, mas que são importantes, né? Balanço é outra coisa que é chata, mas que também é legal, assim, porque você tá olhando lá no balanço, você consegue enxergar muita coisa sobre aquela empresa, aquele setor, né? Olha, eu não achei, vou precisar de ajuda mesmo. Mercado de energia e Você investimento que deu de esse divisão. nome, Camila. Não, foi a Natália. É verdade. Eu acho que foi coletivo. Cada um junta uma palavrinha e vira. Nomes bons em geral. Mercado de energia e investimento de divisão. É verdade, ficou bonito. Acho que tá na série especial, tá na playlist. A gente vai deixar também na descrição do episódio. Porque assim, a gente tem essa é a terceira... O Comunidade Megawatt, como podcast, nunca foi podcast. Ele era uma série especial que a gente fazia no Instagram durante a sobrevivência que a gente teve entre 2020 e 2021, principalmente, né? A gente fez um pouco o ano passado, justamente focado em mulheres. E aí, a gente parou de fazer. E aí, quando foi para resgatar, eu queria resgatar num outro formato, já que é esse que já tá em execução. Mas vocês tocam muito o podcast Megacast Convida, certo? Que tem temporadas, né, de convidados. Qual você mais gostou de entrevistar? Não quero expor ninguém. Qual tema, né? Porque jornalista fala, gostei de um, parece que você tá priorizando a pessoa, né? Mas qual tema você mais gostou de trabalhar no Megacast Convida? Eu acho que a questão das hidrelétricas, talvez até pelo saudosismo de quando eu comecei no setor, que era um setor predominante, a matriz elétrica brasileira era predominantemente de usinas hidrelétricas, e eu gostei muito de conversar sobre a viabilidade delas ainda hoje em dia, e muito naquele contexto que a gente teve uma crise hídrica. Então, quais seriam os planos? Hidrelétricas com reservatórios, modelo reversível. Tinha uma, e só para falar, enquanto a gente estava conversando, eu fiz as contas, eu comecei de 2018 para 2019, não foi tão... 2008 para 2009, não tô tão velha assim. E como estagiária, então perdi uns anos, posso dizer assim. Tinha o modelo das hidrelétricas de Tapajós, você lembra? Era um modelo plataforma de petróleo. O Maurício Tomasquim, hoje diretor da empresa de pesquisa energética. Hoje diretor da Petrobras. Isso, diretor de transição energética e renováveis da Petrobras. Ele estava como presidente da EPE, Empresa de Pesquisa Energética, e tinha esse projeto para ir para leilão de Tapajós, e tinham 3, 4 usinas no modelo de plataforma de petróleo. Então, você poderia até desmatar um caminho, mas depois ia ser totalmente reflorestado, e o acesso às hidrelétricas ia ser por helicóptero. Então, discutir o futuro das hidrelétricas numa matriz que hoje cresce muito de eólica e solar foi um tema interessante durante o período da crise hídrica. E foi uma entrevista com o Arteiro. Foi com o Arteiro, é verdade. É verdade, que o Arteiro foi presidente do ONS e ele agora tá... Acho que ele era diretor ele era diretor do ONS e agora tá na... Ele tava em Furnas, eu não sei se ainda tá. Era isso. Então foi interessante. Aí eu vou fazer um parênteses, porque eu conheci o Arteiro, acompanhava ele, na verdade, da época que eu era estagiária e rodava preços de energia, ia todo mês no ONS. Ouvir o Arteiro parecia a voz de radialista. Depois a gente também deixa o link desse podcast pra vocês comprovarem, pra ele falar: senhores e senhoras, o PLD vai ser... Não era PLD lá, CMO, não. Né? O CMO vai ser na casa de tantos reais. Por tais e tais motivos. E você, Camila? No Megacast Convida, eu acho que a primeira temporada foi muito legal, porque foi muito de aprendizado, assim. Qual foi a primeira? A primeira não teve tema, na verdade a gente fez vários episódios aleatórios, assim, sobre temas que estavam quentes. Então foi legal, porque eu achei que deu pra aprofundar bastante vários assuntos, assim, que eu não conhecia. E também foi a minha chegada na Mega, foi a época que eu falei, vou ficar no setor de energia mesmo. E a última temporada foi a minha preferida porque ela foi sobre sustentabilidade e permitiu a gente entrevistar pessoas que normalmente a gente não entrevistaria
e contar histórias que normalmente a gente não contaria. Então, a gente falou bastante sobre as iniciativas das empresas, né, sociais, por exemplo, que é um tipo de... É difícil você achar um lead, em geral, nisso, assim, né? O pessoal pergunta, mas quanto dinheiro tá investindo, né? Tem que ter algum bilhão investido para virar notícia. E quando a gente trouxe ali aqueles profissionais para contar, assim, sobre o que eles estavam construindo, quais que eram os impactos sociais e ambientais positivos, então foi muito legal. Porque você me faz lembrar de um tema também recorrente entre vocês, que chama Press Trip. Que voltou, ou Press Trip, que voltou mais forte esse ano, certo? Sim. O ano passado teve algumas, né? Que tinha muita coisa represada na pandemia, e agora acho que... E aí acaba acontecendo de vocês serem convidadas para ver, né, para visitar os empreendimentos no lugar de imprensa. Como funcionam esses convites e quais são as regras básicas? Quer falar? O convite... Via assessoria de imprensa. Em geral, a gente tem uma política que a gente aceita convite. Tem veículos que não aceitam. Tem um veículo que só aceita o convite se... Não aceita o convite, mas paga, né? Se for muito relevante. Então, depende. A nossa política a gente aceita, mas a gente só vai escrever ou publicar alguma coisa se for relevante. A gente não tem compromisso prévio nenhum. E tudo que a gente produzir vai ter que ter um disclaimer que a gente foi para aquele lugar a convite da empresa, porque o leitor, o público, ele tem que saber isso, né? Não adianta, chamaram a gente para visitar um projeto, não sei o quê. A gente sabe que aquele vai ter um recorte, que foi tudo preparado para receber o jornalista, né? Então, você não vai chegar lá e flagrar um negócio errado. Então, acho que o leitor tem o direito de saber que a gente foi convidado aí naquele lugar. É verdade, porque se for uma coisa que é verdade, né? Você tá indo ver um pedaço dessa história que tá sendo dirigida pela empresa, né? Sim, mas ao mesmo tempo, eu gosto muito da nossa política de aceitar, porque permite que a gente vá. A gente sabe que empresas de comunicação têm orçamentos enxutos para esse tipo de coisa, né? E para as empresas é interessante convidar. E a gente aprende muito, a gente conhece muita coisa. Você sempre consegue ali conversar com os locais. Eu gosto de ficar trocando ideia com a galera que tá trabalhando no projeto, que mora do lado. Vocês sempre voltam criativas essas viagens, assim, com ideias. E assim, coisa boba, né? Qual é o tamanho de uma torre eólica? Eu vou falar 120 metros. O que é 120 metros? Mas se você tá lá, você se coloca do ladinho de uma... Hoje tem 200, né? Hoje tem 200, Então... Mas é diferente. E o mostrar a imagem é diferente, né? Que é uma coisa que a gente também faz muito para Megawatt, que talvez no veículo tradicional a gente não teria, que é isso, a gente vai lá e filma, né? Então, filma recortes, filma... e não dirigidos pela empresa, né? Dirigidos pela gente. Mas, assim, filma a comunidade, filma o projeto, filma a geração... Filma os colegas jornalistas que estão com a gente naquele projeto também, né? Naquela press trip, então... Que me faz lembrar de uma que que foi uma que viralizou? Que a gente fez um corte para as redes sociais que você falava do reservatório. Foi em Itaipu que eu fiz... Eu já falei, Itaipu não tem reservatório. Foi muito polêmico. Mas é verdade. Esse foi um polêmico que conseguiu ser polêmico no TikTok. Tipo, e energia não sensibiliza o TikTok. Não. Mas esse foi... Porque as pessoas achavam que você mostrava, parecia um reservatório, né? Que o reservatório tá na cascata, né? Tá pra cima, mas... Realmente, E eu fiz isso... Eu já sabia que não tinha reservatório, mas eu lembro que quando me contaram, eu fiquei, não é possível. Aí tiveram que me mostrar no mapa, assim, né? Aquela coisa, jornalista, não, me mostra que eu não tô acreditando em você. Ali realmente só precisava daquele espaço, porque a gente depois também deixa esse link. Precisava do espaço mas não era um reservatório. Não necessariamente. Mesmo ali. Quando tem essas... aquilo ali parece ser o que a gente tem uma ideia de reservatório, mas não é. É isso. E era Itaipu esse, né? Era só Itaipu. Não precisa citar empresas, nem locais, mas qual foi a maior aventura que vocês já passaram no Press Trip? Meu Deus. Foram muitas. Faltou energia na inauguração de uma hidrelétrica, e aí a gente não conseguiu ver a hidrelétrica, assim, as turbinas, né? Porque era um lugar escuro, precisava de energia para você ver.
É verdade, porque as turbinas ficam num lugar de concreto, né? Concretado. Foram muitos. Eu fiz esquecida em barragem de PCH no meio da chuva, junto com outros jornalistas, nada sozinha, pelo menos. Eu acho que algumas coisas assim. A gente. Deslocamento, muito tempo. A gente encara uns deslocamentos bem loucos, assim, né? Você viaja 2 dias pra ficar 12 horas no lugar, depois mais 2 dias de volta. Eu lembro uma sua, que você foi andar de avião um dia. Que eu fui pra Roraima de... Você perdeu... Você não, fizeram você... o seu não. voo atrasou. Eu ia pra Belo Monte, o meu voo atrasou pra sair de São Paulo. E aí, por isso, eu fiz um passeio em Belo Horizonte e voltei pra São Paulo. Exatamente. Não consegui ir pra Belo Monte. Você perdeu a conexão e essa conexão pra lá só tinha uma vez ao dia. Não, isso acontece bastante. A gente passa uns perrengues aí bons de transporte, Você né? foi dormir no avião esse dia. Esse dia eu passei de avião. Fui pra Belo Horizonte, mas não fui em Belo Horizonte, né? Fiquei ali em Confins. Comi um pão de queijo super faturado. Mas mineiro. Não. No aeroporto. O que é um pão de queijo mineiro? Pra quem não sabe, Camila é mineira, mas muita gente sabe. O que é um pão de queijo mineiro, Camila? Tem que ser de polvilho azedo. Tem que ter olho caipira. Ela até mudou o tom da voz. É verdade. Desculpa. Tem que ter... O queijo tem que ser o queijo bom, queijo canastra. Tem vários critérios ali. É verdade. Que eu aprendi ao longo do tempo. Pão de queijo no Rio é melhor que aqui? Não, tá. O Rio é o pior pão de queijo de todos os tempos. Cariocas não se ofendam, mas é muito ruim. Nath é Jundiaí, né? Mais próximo aqui a São Paulo. Interior, que não é muito interior. Sempre fui e voltei. E aí, há um tempo, morando em São Paulo. É interior que não é interior, mas quando a gente... no final do ano, a gente foi pra lá, casamento da nossa colega Giovana, que tá ali. E o colega nosso que mora no Rio, né? É morador da Barra, na verdade. Miguel chegou lá em Jundiaí. Nossa, mas é cidade, hein? É verdade. Aí ele entrou no shopping. Mas é shopping mesmo. Eu acho que ele achou que a gente tava levando ele pro meio do mato, né? Você não vê muito sítio, né? Só na área de sítio. Jundiaí é uma grande Jundiaí, assim. Não, a Barra é muito mais roça do que Jundiaí. Camila, de novo, com os cariocas. Desculpa, cuidado. gente. É só a Barra, mas é pessoal com o Miguel. Tá bom. A gente foi no evento do Enaz esse ano na Barra. Eu sou mineira. Mineiro ama carioca. Sim. É verdade. Porque eles têm mar, a gente não. Pode ser um ponto de vista. Deixa eu olhar aqui, porque... tem um ponto, sim. A gente falou um pouco de onde vocês são, né? Jundiaí, Varginha. E vocês estão em São Paulo há muito tempo, né? Já... Eu moro aqui faz 17 anos. Vim com 17, faço as contas. Eu moro há 7, mas 10 anos indo e voltando. É verdade, porque é menos de uma hora e pouco, né? É 1 horinha. Se eu quisesse pro interior, meu interior é 200 quilômetros, já é mais chatinho. É possível bate e volta, mas não é. O meu é 300, com mas qualidade. não é 3 horas. Dá 5, porque a estrada... E aí a gente tem, a gente estava aqui em São Paulo já, a gente trabalhava, a Megawatt nasceu dentro de uma empresa maior de energia, e a gente tinha um ritmo, um fluxo, de março para cá, quando a gente despluga dessa grande corporação que abrigou a Megawatt, e a gente passa a ser sócios efetivamente, o que mudou no dia a dia de vocês? Eu acho que agora... Eu acho que a gente sempre trabalhou muito, mas a gente continua trabalhando muito. E a gente está abraçando outras coisas, né? Projetos de escritório, outras questões que a gente se envolve mais no dia a dia. Aprendeu que RH é maravilhoso, saudades, RH. É verdade, RH, pessoal de RH. Contabilidade. Saudades. Contabilidade, planejamento estratégico. Se a gente não pagar o salário não paga sozinho. É verdade. Pessoal administrativo. Acho que a gente está entrando em contato com essas diversas demandas, né? Que antes aconteciam. Acho que mudou muito, assim, a gente, apesar de a gente sempre ter sido independente, e o mercado acreditava bastante na gente, os nossos clientes eram concorrentes da nossa dona, mas sair mudou muito, assim, a gente visita muito empresas, né? Sim. Eu e você aí, principalmente no Megawatt Visita. Que eu nunca apareço, mas eu estou sempre filmando. Camila dos bastidores. A gente, acho que mudou, assim, todo mundo ficou muito mais curioso de saber, né, o que a gente está fazendo.
Nos primeiros dias eu tive uma tristeza muito grande pela minha CLT, porque passar a ser sócia, você não é mais CLT, e eu sempre fui CLT. Então eu fiquei com a minha carteira de trabalho do meu lado ali. E eu acho que também a questão, assim, não é uma pressão, mas eu acho que a gente carrega agora uma responsabilidade maior, porque a gente sabe que a gente está conduzindo uma empresa que tem pessoas, né? Os nossos funcionários, todos registradinhos, bonitinhos, a gente paga todos os direitos, então dá aquele negócio, assim, responsabilidade, né? Todos os dias, os meses dos impostos, eles dão muita responsabilidade, assim, todas as DARFs que a gente elenca, realmente eles trazem um compromisso, né, de seguir em frente, fazer e fechar mais, né? Pois é. Mas eu acabei cortando a Nath. Eu acho que é um pouco de responsabilidade também sobre quem veio com a gente, né? Porque a gente era todo mundo, continuamos sendo todo mundo iguais, assim, mas de função, né? Mas que agora eu me sinto um pouco responsável por cada um que topou embarcar nessa, com nós três à frente do projeto, e qual que vai ser o futuro da empresa e o espaço de cada um lá dentro. Então, é uma coisa que eu me pergunto mais hoje. Sim. Acho que a gente sempre teve o espírito de dono da Megawatt, porque a gente sempre abraçou muito, a gente sempre pensou na estratégia. Eu pelo menos nunca tratei assim como, sou funcionária, vou fazer o e vou embora, porque sempre foi um projeto que a gente abraçou desde o começo, né? Acho que nós três sempre foi assim, né? Quando eu fui pra... Não, agora o negócio tem que bombar, tem que arrebentar, né? A Nath estava lá desde quando estava sendo incubada, nem existia ainda, então... Não tinha nem na marca, né? Não existia Megawatt. Você já abraça desde o começo, assim, mas tem uma sensação diferente, que é você pensar, não, agora realmente eu tenho que produzir mesmo, entregar, né? Só dando um contexto, então, também para quem estiver de fora, talvez não entenda do que a gente está falando aqui, de onde veio para onde vai. A Megawatt, ela nasceu um projeto dentro da Comerc, só que ele era um projeto que é diferente do que a gente tem hoje. Ele embarcava uma consultoria e também dados para o setor de energia. Né? Ele tinha toda uma área de apresentações, né, Nath, de organização de dados, que poderia ser comparado a quase uma Bloomberg, se tivesse o projeto avançado. Sim. Acho que o objetivo era esse, né? Ser a Bloomberg da energia. E aí a gente, então, eu entrei quando lançou, eu e Camila entramos na mesma época, a Nath já estava no projeto há mais de um ano, né, tocando. Era uma novidade, acho que inclui notícias para o setor de energia, notícias e consultoria juntas, no mesmo lugar. E aí a gente viveu essa fase até um ano atrás, mais ou menos, quando a Comerc também passou por muitas transformações. Eu nessa minha construção de carreira de energia, lá tinha 15 anos de Comerc, e ela foi vendida metade, parcialmente, para a Vibra Energia. Aí eu sempre falo, antiga BR Distribuidora, donas dos postos Petrobras. É uma grande apresentação sobre Vibra Energia. Licença não é da Petrobras mais, né? Exatamente. É todo um disclaimer para explicar o que é Vibra. E ela comprou 50%, adquiriu, né, 50% da Comerc. E aí muitas transformações boas para a Comerc acontecem. Inclusive, entraram ativos de geração. E aí o planejamento estratégico da Comerc como grupo e todas as prioridades mudaram. E a gente percebeu que a Megawatt estava um pouco, com as notícias, ela estava em outro lugar. Então, acho que aí também para o pessoal que está nos ouvindo, a relação também foi positiva. O André Dorf, CEO da Comerc, também fez o convite para as pessoas mais sêniores da Megawatt decidirem se queriam ficar ou não. Né? E nós três decidimos ficar. Toda uma negociação passou aí. Então, desde março, a gente desplugou. Né? Então, agora fechando todo essa explicação, aí a gente seguiu sozinhas. Eu ouço muito vocês falarem porque a gente sabe trabalhar juntas. Mas desde março a gente está aprendendo também a discutir outros detalhes sobre... trocando ideias mesmo, né? Entrando nessa dimensão do empreendedorismo, que são as responsabilidades que a gente falou aqui. E também pensando no futuro, né? Em como a gente está construindo a base da Megawatt. Eu acho que aí a gente começou a falar mais de negócio. A gente fala muito de rotina, e agora a gente fala muito mais também de negócio. Sim, é verdade. Bastante. A gente tem que pensar muito estrategicamente tudo, né? Mas é legal porque como a equipe ainda é pequena, todo mundo também tá nesse mesmo barco, né? Então, assim, a estratégia tá ali, todo mundo contribui muito. Eu gosto muito da nossa composição, assim. Nós três, eu acho que é muito complementar uma outra. E a equipe também, né? Que somos em 9. 10. Seremos 10 em agosto.
Teremos 10. Não, a gente é 10. Não, enfim. A gente pode pegar o dedinho. Pode falar. Nós 3. 1, 2, 3. A Gi que tá aqui. Gi, Miguel, Poli, Maria Clara, Ana Flávia, Wellington. E a pessoa que vai entrar, 10. 10. verdade. Seremos 10. Seremos 10. É porque eu acho que você tá pensando ainda, quando a gente tá fazendo essa conta, a gente também teve uma situação bem inusitada, mas que foi super compreensível, que a gente teve a Paola, que tava com a gente, né? Ela tá, quando a gente fez o lançamento, a Paola ali tava também na Megawatt desde o lançamento, praticamente, e aí na véspera a gente assinar, ela processou e falou... Inclusive, Paula está no Japão agora, no seu sabático. Exatamente, ela decidiu pelo sabático Ou está dela. em voo. Ou ela está a caminho, né? Mandar um salve pra Paola. Paola tá voando em algum lugar aí. Paola foi muito importante também nesses diversos projetos que a gente citou da Megawatt, né? Sim. Eu queria voltar um pouco pro jornalismo, que vocês são, pra gente começar, a gente tá indo pro final da nossa conversa. Tem que explicar, eu não sou jornalista. O seu mantra, né, Lari? Eu acho que eu já falei aqui mais cedo, mas eu não sou jornalista, eu tenho 2 sócias jornalistas. E eu me considero mais, como que eu falo? Eu sou o quê? Você é a nossa blogueirinha. Do setor de energia. Vamos lá. O que é fofoca e o que é notícia? Eita. É uma linha tênue. Eu acho que é notícia quando passa a ter algum tipo de relevância e impacto. Fofoca a gente escuta muito, né? Principalmente, assim, eu não consigo conceituar, mas eu posso dar um exemplo. Quando começa a ter mudança de governo, troca de ministério. A gente escuta vários nomes sempre. Isso se chama balão de ensaio, porque você lança um nome pra ver se pega, se queima. Às vezes a pessoa lança o nome do que não quer que assuma, só pra poder pegar. Então isso é fofoca. A gente não noticia isso. Mas a gente tá de olho porque uma hora a fofoca vira notícia, né? Pode ser o caso, por exemplo, nesse ano a gente teve uma fofoca que virou notícia porque foi o Bruno Eustáquio, que o ministro confirmou até que queria indicá-lo a secretário executivo. Ele segurou a vaga por quase 2 meses para poder indicá-lo, mas foi vetado pela Casa Civil e não conseguiu. E a gente tava ouvindo essa fofoquinha desde dezembro. Então era uma fofoca que uma hora virou notícia, porque o nome dele foi vetado mesmo, virou um fato concreto, né? Você vai nessa linha? Eu vou nessa linha, eu complemento um pouco aquela primeira viagem do Lula para a China, que a gente começou a ouvir também que faltou o ministro ter anunciado um grande plano de governo para poder embarcar na mesma comitiva para a China, e meio que coincidiu ali, que foi a época que ele começou a anunciar os leilões de transmissão, que já estavam definidos, mas ele começou a falar sobre os investimentos que isso representavam para o Brasil, para o governo Lula e para a pasta do Ministério de Minas e Energia. Então, as coisas foram casando, mas lógico, a gente não fez nenhuma matéria, o ministro não foi na comitiva, a gente pondera e vai juntando. A gente fica, obviamente a gente presta atenção em tudo que tá rolando, né? Fofoca é o que a gente mais ouve. É que Brasília é um antro da fofoca, né? Então, por isso que é mais fácil ter exemplos políticos, mas tem no mundo empresarial também muitos, né? Todo mundo sabe disso. O negócio é, a gente sempre tem que ver a relevância daquela informação. É uma informação? É verdade? Foi checado? A gente checa tudo 1000 vezes, a gente fala com muitas fontes, a gente vai atrás de todo mundo. E vai ter algum impacto? Tem importância? Isso é relevante? É relevante pra quem? Porque se há uma fofoca que vai fazer alguém, não sei o quê, uma picuinha, né, de alguém querendo derrubar o outro, isso não é notícia. Se tem relevância, se tem impacto, e aí no nosso caso a gente não... É que a definição do jornalismo é aquela, né, o interesse público. Hoje é muito difícil pensar no que é o interesse público, porque o interesse público provavelmente não seja o que a gente tá falando agora, mas sim qualquer coisa que esteja rolando no Instagram, né, não sei. Qualquer tipo de... O que me leva... Eu comecei essa brincadeira, a gente tá brincando, porque vocês são jornalistas, eu não. Qual que é a ética do jornalismo? Então, a ética do jornalismo também é uma coisa que a gente aprende na faculdade, que você vê que muda muito, mas a gente tem uma responsabilidade, eu acho, muito grande com a notícia e com eu não vou dizer o leitor, porque a gente tem várias mídias, né? Então, não posso falar leitor. O público, né? A audiência. A comunidade Megawatt. A comunidade Megawatt, mas com as pessoas, né? Você tem que ter um compromisso. Então, eu acho que o que a gente aprende na faculdade, de certas formas, não é mais hoje, porque a gente
tem um aprendizado de ética, de interesse público, que olha a notícia de uma forma unidirecional. Que é no passado, quando você, para ser informado, você precisava ligar a televisão. Abrir um jornal. Abrir um jornal, né? Era a notícia vinha de lá para você. E hoje não, a notícia ela vem de todas as formas, de todos os meios. Tá na fake news do Zap Zap da tia, né? Tá em tudo. Tudo ali tem notícia, né? Até o fato de ser uma fake news é uma notícia, né? Tá circulando uma fake news sobre tal assunto, isso é notícia. Eu tenho amigos que trabalham em agência de checagem, eles vivem com isso, né? Então, a ética também, ela vai mudando, igual essa questão do interesse público. Mas eu acho que o interesse público muda, a ética não muda. Eu acho que Pode ser. ela segue a mesma, né? É mais importante do que nunca, né? O exemplo do grupo, né? De onde a gente estava dentro, a Comerc Energia. Então, a Comerc não falava nada pra gente. Eles não influenciavam na nossa notícia, seja cliente deles ou não, e a gente não tinha esse fluxo de informação do outro lado para influenciar ninguém. Então, eu não faço uma matéria para influenciar algo, para ser beneficiado de algo. Eu não tenho nada por trás disso. Eu tenho a missão, vou pôr assim, a missão de informar, e para isso vou checar fatos, não vou receber nada em troca, além do salário da Megawatt, que eu espero que continue subindo. Eu adoro, porque é uma coisa que sempre acontece, quando a notícia... A gente é vidraça. Então, se a notícia não é legal, quem apanha em geral é o jornalista. Beleza, então a gente tá muito acostumado com isso. Mas uma acusação muito engraçada que sempre rola, eu acho engraçado, tá recebendo pra fazer isso? Quem que te pagou? Gente, eu recebo meu salário apenas, assim, eu nunca ganhei nada pra escrever. São os produtos da Megawatt, inclusive. Assim, você pode ser assinante e pagar. Eu nunca recebi um centavo pra escrever qualquer coisa, bem ou mal, assim. E nenhum colega meu que seja sério, que trabalhe em veículos sérios, faz isso. A gente segue a notícia, a gente segue o que é importante. Até, eu acho que o interesse público que a gente fala que mudou, não é que ele mudou, é que é mais difícil, eu acho, você entender, né, também. Você abraçar todo o interesse público. Porque por mais que eu fale, isso é de interesse público, mas se o público não quiser, o público escolhe o que ele quer se informar. Então, agora eu entendi o que você quis dizer. É um trabalho mais difícil, assim. A ética, eu acho que nesse ponto é mais difícil por isso, né? Todo mundo hoje pode ser jornalista, então, mas na verdade não é. Você sabe que tem... eu adoro o Instagram fofoca, né? Assim, ver fofoca. Aliás, a gente gosta. Eu e você. E eu, como jornalista, eu vejo e falo, nossa, fulano plantou essa notícia. Nossa, não sei o quê. Isso é pago. E é uma coisa que... Porque não é jornalismo aquilo, né? Apesar de parecer, às vezes o pessoal fala que não é. Quando você tá lendo um jornal, é mais difícil. Obviamente, sempre vai ter o contrariado que vai falar, fulano pagou isso. Um editorial. O editorial... Não, deveria ser isento, né? Não, todo mundo tem seu lado também, né? Assim, é que tem jornais que falam que não tem lado e tem jornais que assumem, não, meu lado é esse, minha ideologia é essa, enfim. Eu acho que o importante é ser transparente. Eu acho que esse é um tema para vocês voltarem outro dia, porque também a gente vai aqui, quando você falou sobre... Quando a gente entrou em ética e entrou o que é notícia, o que não é. É difícil. E você falou do que é fake news, eu também lembrei que a gente tá às vésperas de começar a se defrontar com o fim da notícia de verdade. Porque a partir da inteligência artificial, do que pode dar de linguagem, do que pode vir a ser escrito, vai ser uma loucura. E é engraçado porque eu já li, eu não lembro onde que eu li isso, mas foi esses dias, que as fake news também burlam o algoritmo da inteligência artificial. Então, às vezes, você pergunta uma coisa, ele puxa de notícias falsas, né? Que nem a gente via, assim, várias vezes, né? O pessoal pega uma notícia do... Na época tinha o Piauí Herald, sensacionalista, e compartilha como se fosse verdade. Nossa. O Onion, né? O Onion sempre lá nos Estados Unidos. Eu já vi casos, assim, eu não lembro onde que eu li isso, mas que não sei se foi o ChatGPT ou se foi o Bard. Eu vi um também do Reddit, de um site de gamer, que eles plantaram propositalmente uma notícia falsa pra ver se eles iam pegar, e pegaram. Pega, porque é isso, né? Eu acho que o mais importante, o que a gente aprende, você fala, a gente é treinado pra ver notícia, eu acho que a gente não é treinado pra achar notícia, a gente é treinado pra desconfiar de tudo. Porque todo mundo que fala alguma coisa tem um interesse. Então, a primeira coisa que você pensa o tempo inteiro é quem que tá ganhando o que com isso? Então, isso é um letramento de mídia, né? O tempo inteiro a gente se pergunta quem tá ganhando o que com isso. E aí eu acho que a gente pode ir fechando com a nossa base editorial, porque ela tem voltando pra energia, ela tem um olhar sobre pautar todas as fontes. E todos os meios da cadeia, pra não ficar só um lado de histórias. Não tem como, né? A gente
matriz é complementar, é aquela coisa, né? A gente tem o privilégio de ter todas as fontes no Brasil. Você não pode ser contra uma ou outra. A gente não tem bandeiras nesse sentido, obviamente. E aí eu acho que também Maria Clara chegando agora para dar um reforço. Chegando agora não, acabou de completar um mês, comemorou lá com a gente. A nossa repórter carioca. Exatamente, para dar mais ênfase ao petróleo e gás, que não era a nossa expertise, não é. A gente sabe falar, mas aquele exemplo clássico, né? O que é uma molécula de gás? A gente se perde um pouco aí. O negócio tem que botar a molécula e depois tirar a molécula. Energia não é assim. Então... Segundo o pessoal de óleo e gás, eles acham mais difícil a energia. A estrutura de energia, mas acho que... Pra gente é o petróleo e gás, então ela veio para reforçar justamente para a gente poder abraçar todas as fontes, né? E falar bem sobre todas, dar profundidade ao tema, não de petróleo e gás no caso. A gente fala muito de regulação também, indo além das fontes, a gente fala de mercado, de economia e política. E aí, agora é a parte final, que eu quero fechar de maneira polêmica. O que é uma fonte boa? Uma hora que um porta-voz é um porta-voz bom e um porta-voz que não rende. Qual a diferença deles? Eu acho que um porta-voz treinado é o melhor que a gente pode ter. Eu sou super a favor das assessorias do Media Training. As que fazem bem o trabalho, né? Não aquela que fica falando, não pode falar isso. Eu acho que um porta-voz que fale e acrescenta informação, né? Que não tem... a gente não para ali, aquilo é uma folha verde. Não, aquela é uma folha verde, tem algumas tonalidades, teve que chegar aqui de tal floricultura. Eu acho que é quando um porta-voz que te dá todo o contexto dali, de onde você está, agrega informações, e eu acho que ali também é uma parceria. Porta-voz com assessoria de imprensa, nem sempre a pauta vai ser boa. Muitas vezes vai ser uma pauta de crise. Então, saber ser próximo do jornalista mesmo, não ser reativo tanto à fonte quanto à assessoria, eu acho que somos todos parceiros para dar uma notícia boa. E isso também depende da informação, da qualidade da informação que a gente recebe, né? Às vezes a fonte quer esconder muito e acaba piorando, porque a gente tem uma visão deturbada do fato, né? Nosso trabalho é ficar juntando caquinhos, né? Pega um negocinho, mas a gente quer montar um negócio que seja justo. Então, explicar a história, né? Se eu fico cheio de dúvidas e vão lá e me explicam mais ou menos, a notícia não vai sair da forma que deveria sair, né? Ela vai sair com falhas. Então, a transparência é sempre muito boa. E é isso, a fonte reativa, não quero falar, não ajuda. Só fala não, sim, né? Não vai ajudar a gente, e aí eu acho que a gente vai falar, aí tem, vamos atrás, vamos construir melhor, para tentar informar bem, né? Eu acho que é por isso que a gente vai atrás vai complementando com outros personagens também. E, para fechar, a gente acha, vocês, jornalistas, todos se falam entre si. Vocês são muito próximos e eu acho isso muito legal. Então, mas pensa nas viagens que a gente falou. A gente fica 12 horas num ônibus junto para ficar 2 horas num parque eólico. A gente passa pelos mesmos dramas, a gente toma as mesmas pedradas. Eu tô aqui sendo acusada da, sei lá quem, de ter recebido para isso. O coleguinha do outro veículo também tá tendo a mesma acusação. Então a gente dá um abraço, às vezes a gente chora, às vezes a gente ri. Generosos. Vocês são generosos uns com os outros, eu acho isso excelente. É que todo mundo tá no mesmo barco. O setor tem furo pra todo mundo. Eu não vou brigar por furo, assim, porque eu acho que é isso. Tem notícia pra todo mundo. Cada um tem o seu foco, né? O seu público específico. É bom que a notícia saia de qualidade. Eu adoro que exista concorrência também, né? Sim. É bom pra estimular. E também não sai só com um viés, né? Não sai só com um perfil. Eu tenho um amigo que é do setor de energia, não é jornalista, e ele fala, eu sei se foi você ou se foi a Camila que escreveu a matéria. Pelo jeito que vocês falam, escrevem, né? Cada um tem o seu termo. Então, é importante... Não que a matéria seja amarrada em cada lugar de um jeito, mas muda, às vezes, né? O caminho que a matéria leva em outros portais, em outros jornais impressos, revistas, podcasts. Então, a gente gosta quando isso acontece. E o legal é que quando um colega se destaca em alguma matéria,
nós somos os primeiros a aplaudir, né? Parabéns Sim. pela matéria, parabéns por isso. Então, eu acho que pelo menos no setor de energia, a gente é bem próximo e eu... Será que é por isso que a gente não saiu? Será que é pelo tema? Pode ser. Pode ser. Porque vai pro final deste podcast, que Natália, por que você é uma apaixonada por energia? Ei, Ai, é muito difícil, porque é um assunto legal, divertido, não é? Mas eu acho que é uma... Não é, vamos falar a verdade. eu adoro. Olha lá. Natália, você igual eu, a gente assiste Eu achei reunião que da você ia Anel falar assim, torcendo. a gente nem falou das reuniões da Anel de terça-feira. A gente assiste como se estivesse vendo futebol, vai! Eu achei que ela ia falar, porque a gente é apaixonada, é divertido, achei que ela ia falar, ela falou, não, mas tudo bem, siga o seu Não. raciocínio. Porque eu acho que tá em tudo, né? A energia. Se eu quiser falar sobre economia, se eu quiser falar sobre política, se eu quiser falar sobre o preço do carro, porque a energia aumentou, então vai impactar na fábrica. Eu acho que a energia no alimento, no transporte por causa do combustível. Então eu acho que a energia ela tá em todas as áreas e com isso eu consigo ter um conhecimento mais amplo, me debruçando em energia. E eu acho que todo mundo tinha que ser um apaixonador por energia e para o nosso podcast, apaixonada. Então, Também tem a questão de que a gente não passa tédio, né? você é uma apaixonada por energia por quê, Camila? Porque é isso, tá sempre animado o negócio ali. Tudo bem, eu me animo com notícias que outras pessoas falariam, pessoa é louca, né? Mas saiu uma nota técnica, vou ler a nota técnica. É verdade. Mas é divertido, quando a gente consegue entender, eu acho que tem isso, né? Tem um primeiro momento. Eu, quando comecei a cobrir energia, foi porque eu queria cobrir Petrobras, não era porque eu queria cobrir energia. Depois eu falei, não, Petrobras, não, energia é muito mais legal. Porque é isso, quando você começa a entender ali o funcionamento das coisas, é muito legal, assim, tem treta toda hora. A notícia que você acha que faz 10 anos, não, isso aí nunca mais vai voltar. Voltou. Ontem me perguntaram, foi um dia produtivo? E eu falei, todo dia é produtivo. Eu queria ter, às vezes, uma tarde não produtiva. As pessoas não sabem que foi difícil estar com vocês aqui, por exemplo, que vocês, para estarem comigo, vocês estão deixando de estar acompanhando as notícias ou adiantando essas pautas, né? Eu tenho que escolher dias e horários específicos para falar com vocês. Às vezes eu vou fazer a unha assim no meio do dia, consigo um horário, aí a manicure pergunta, você vai voltar, você vai trabalhar? Eu falo, vou. Ela, mas até que horas? Não sei. Não tem, Mas como assim você não tem horário para terminar? Ué, a gente bota um limite, assim, né? A hora que não dá, mas... Essa acho que é a minha aflição com vocês, porque se deixar, vocês pautam tudo. E tudo é o tempo inteiro. Porque tudo é importante. E a gente já teve essa conversa, eu sempre falo, gente, pauta menos, mas pra vocês menos não existe. Não, porque isso pode ser bobo hoje, mas depois vai virar alguma coisa importante. Então, aí também tem isso, porque todo mundo também é bom deixar bem claro, vocês são as jornalistas, a parte editorial, a Nath que cuida, e eu Você lê jornal todo dia de manhã, você vê, é uma coisa assim, tá informado o tempo inteiro, vira um vício, eu acho. Eu sou a consumidora, no caso. Mas eu adoraria não ter isso. Eu lembro quando eu comecei na Megawatt, que foi, acho que o dia que o Lula foi solto, e tava uma comoção em todas as TVs. Aí eu sentei, eu falei, nossa, não tem nenhuma televisão ligada aqui. Foi porque não dava pra ligar, porque tinha um problema, mas eu não sabia no dia, né? Aí eu botei no computador e fiquei assistindo, né? Porque momento histórico, o homem tinha sido preso, depois foi solto, o ex-presidente, aquele negócio todo. Aí eu não lembro quem que foi que passou, olhou. Nossa, hein? Vendo ele, credo. Eu falei, gente, mas... é um ex-presidente da República que foi preso, tá sendo solto, um negócio maluco. Como que não tá todo mundo olhando? Aí eu olhei, não tinha ninguém vendo. Eu fiquei, meu Deus. Mas é um ambiente corporativo. Não, porque eu tô acostumado com redação. Em redação, isso estaria em todas as televisões, estaria todo mundo parando o que fez pra assistir aquilo, porque, assim, é notícia histórica, né? Um negócio assim, desses que ficam pra história, todo mundo para pra ver, né? Sim. E a gente tá acostumado com isso. Como eu só tinha trabalhado em redação, que todo mundo consumia notícia 24 horas por dia. Mas a assessoria de imprensa, assim, né? Agência de comunicação também, assim. Foi um choque pra mim ver que as pessoas não olham a notícia o tempo inteiro. Entendi o seu ponto. Assim, e depois foi realmente assim, eu fiquei meio chocada que ninguém fica o tempo inteiro olhando o celular pra ver o que tá acontecendo. Não ficam. A gente quer uma boa reflexão, né? Vocês consomem energia o tempo inteiro, notícia, né? Mas por isso que a gente criou os nossos produtos pra informar as pessoas. A gente faz os resumos de tudo. Exatamente. Porque só não pode virar as loucas da energia, né? Não, vocês são... Não. As apaixonadas. As apaixonadas Somos por energia. apaixonadas.
Não, a gente não tá trabalhando assim. Muito bom. Vocês querem falar alguma coisa? Eu queria alguma indicação de conteúdo. Eu não vou pedir, porque vocês vão mandar muitas informações. Mas como as pessoas podem achar vocês nas redes sociais? Eu acho que no LinkedIn é mais fácil. Eu tenho um Instagram também profissional, aberto. Camila Maia MW. Eu basicamente alimento seu Instagram profissional. Que eu esqueço de olhar ele com grande frequência. Eu não sou muito boa nisso. Mas o LinkedIn eu olho sempre, todos os dias, várias vezes. Eu respondo as mensagens. Por sinal, você tá LinkedIner lá, mandando os comentários Eu tenho das meus altos e notícias. baixos de postar. Tá bem bom. Mas eu entro sempre porque eu gosto pra ver notícia também. Pra ver o que as pessoas estão postando, Isso né? é verdade. Então, é uma rede social mais fácil, assim. E o pessoal da energia frequenta. Eu acho que para falar comigo também, LinkedIn, tô lá. Ou de manhã no nosso café da manhã energético. Ou... É verdade, pode mandar um alô no chat do Minuto Mega. Exato. Isso. Todo dia, de segunda a sexta, 9 horas, ao vivo no Instagram. E na sequência nos podcasts, mas aí não dá nas pra... plataformas de streaming de áudio. Ah, meu Deus, muito chique. Mas aí ali não dá pra mandar pergunta, mas pode falar com a gente no Minuto no Instagram, no LinkedIn, estamos por lá. E em um webinar ou outro, né? E-mail, tudo, né? A gente tá aí. Também não podemos escolher o meio, assim, né? Bom, e aí a gente deixando bem claro, @megawatt.energy. Também você pode seguir a Megawatt nas redes sociais. Principalmente Instagram e Twitter. Ou X. X. Por enquanto, Twitter. Por enquanto. Mas principalmente lá. E também o nosso YouTube, né? Nosso canal no YouTube, que também vai estar salvo esse vídeo em vídeo. Isso. Ou em áudio. Obrigada Fiquei mais calma no processo. Ai, que bom. Foi bom a gente conversar também, né? Consegui um tempinho de vocês. Obrigada, Lari. Obrigada, Lari, pela oportunidade. Até a próxima. Até.